Oi, boa noite. Me chamo Rodolfo, faço parte do Comipa, da Paróquia Imaculada Conceição, e estamos iniciando mais uma live. E essa semana a gente tem a alegria de receber o Roberto, que faz parte da Sociedade São Vicente de Paulo. Boa noite, Roberto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiramente, boa noite, Rodolfo. Boa noite a quem está nos acompanhando. Para mim é uma imensa alegria poder partilhar um pouco da minha história, um pouco da minha vida, dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo, até apresentar a Sociedade de São Vicente de Paulo para muitas pessoas que vão estar nos acompanhando. É uma imensa alegria. Como o Rodolfo já me adiantou, me chamo Roberto, sou casado, minha esposa chama Aline, tenho 2 filhas, a Ana Júlia e a Manuela, mais uma herdeira chegando conosco, graças a Deus, e é a vida que segue. Sou vicentino, sou católico, sou vicentino já desde criança, desde quando eu nasci, nasci no berço vicentino. E dentro da Igreja Católica, além do trabalho vicentino, fui ministro da Eucaristia, no momento estou licenciado, faço parte da Pastoral do Dízimo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, e também faço parte da equipe litúrgica da nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima. E também tenho auxiliado, pela Paróquia Imaculada Conceição, o setor 5 do Comipa, aqui do bairro Vila Rita Lucrécia Pinto. E como surgiu o convite para você participar do São Vicente de Paulo, das conferências das obras vicentinas? Então, como eu disse rapidamente, eu nasci dentro de uma conferência vicentina. Minha mãe Maria, meu pai Joaquim, são vicentinos bem antes de mim. Meu avô Renato, minha avó Elza também eram vicentinos. Eu nasci num berço vicentino. Enquanto criança, enquanto jovem, participava da conferência Nossa Senhora de Fátima. Só que vai chegando a adolescência, as coisas vão mudando, já não vê muito sentido naquilo de estar participando. Então, me afastei por um período. E numa oportunidade, no ano de 2000, eu conheci uma pessoa que participava da conferência Menino Jesus, no bairro do Quilômetro 4. E eu acompanhava, mas não entrava. Só que quem participava da reunião me conhecia, porque a minha família é vicentina. E eles teve um dia que ele falaram de você, o que você está esperando para você entrar? Então, entrei, hoje faço parte da conferência Menino Jesus, no bairro do Quilômetro 4, desde 2000 ininterrupto, já são 20 anos só nessa conferência. Hoje sou o atual presidente da conferência, mas exerci outras funções já na mesma. E há 2 pessoas marcantes na história dos vicentinos, que é São Vicente de Paulo e o beato Frederico Zanã. Poderia nos contar um pouco sobre tanto São Vicente de Paulo quanto ao Frederico Zanã? Claro, com certeza. É até um prazer apresentar essas 2 grandes pessoas. Só quero já fazer um parênteses nesse início. Quando nós falamos Sociedade de São Vicente de Paulo, não foi São Vicente de Paulo que fundou. E vocês vão me entender agora. Vicente de Paulo, eu vou pegar uma colinha aqui, porque são datas e às vezes a cabeça falha um pouco. Ele nasceu em Pouilly, na França, em 24 de abril de 1581. E naquela época de São Vicente, ser padre, ser sacerdote, era alguém que tinha um status importante na sociedade, que tinha bens, tinha riquezas. E São Vicente de Paulo, apoiado pelas suas familiares, tinha essa intenção no princípio. Mas é bem certo, e nós sabemos, que ninguém dá um sim ao sacerdócio se Deus não chamar. E Vicente de Paulo, num primeiro momento, tinha com essa intenção de ter o status que lhe era permitido, ele se ordenou padre com 19 anos, em 23 de setembro de 1600.
Mas no decorrer do seu sacerdócio, ele teve 3 grandes provações. A primeira, ele viveu no cativeiro na Tunísia, quando ia buscar uma herança que havia recebido e lhe custou 3 anos de sofrimento preso na Tunísia. Depois foi acusado de roubo. E em 1610 pediu ao Senhor que transferisse a ele as dores de um amigo. Esse último ficou conhecido como a Noite Escura, quando aos pés de um crucifixo se consagra a caridade por toda a vida, servindo aos pobres por amor de Jesus. E esse foi o grande marco de sua conversão. Quando São Vicente ele pede então para sentir as dores desse amigo, diante do crucifixo ele entende a verdadeira vocação que era o sacerdote que Cristo chamava, que é a vocação para servir a Deus na pessoa do pobre. E São Vicente, então ele teve, por inspiração divina, é claro, ele conseguia, junto às pessoas mais abastadas financeiramente, ajuda para que pudesse atender aos mais necessitados. E nessa sua caminhada ele fundou algumas congregações. Para o sacerdote, ele fundou a Congregação da Missão. E muitos também o conhecem como os Padres Lazaristas. E um dos mais conhecidos hoje, assim, no nosso meio, é o Dom José Carlos Chacarovski, que é o bispo de Caraguá. Ele é um padre da Congregação da Missão. E junto com Santa Luísa de Marilac, ele fundou a Congregação das Filhas da Caridade, voltado para as mulheres, que se tornaram freires. E aqui na nossa cidade nós tivemos muitas delas. Quem não se lembra aqui da irmã Maria José, a irmã Inês, que muitos anos ajudaram na Santa Casa, elas eram filhas da caridade, dessa congregação fundada por São Vicente. E São Vicente faleceu no dia 27 de setembro de 1660, e ele é conhecido como o pai dos pobres. E liturgicamente nós sabemos que quando a pessoa nasce para a vida eterna, então é celebrado o seu dia. Então nós celebramos o dia de São Vicente de Paulo no dia 27 de setembro, que já está se aproximando. E quando nós falamos de Ozanam, agora vocês vão entender o porquê de Sociedade de São Vicente de Paulo. Ozanam era um leigo. Ele nasceu em Milão no dia 23 de abril de 1813. Ele tornou-se doutor em letras. Era professor de direito comercial. E em Lyon, na França, participava de encontros. E lá falavam-se confrarias. Confraria de história, confraria de geografia. Ele participava da conferência de história. E numa desses encontros que eles tinham, ele foi indagado por um ateu. O que vocês fazem pelos pobres, pelos mais necessitados? E Ozanam, no primeiro momento, ele argumenta. Mas a igreja faz isso, a igreja faz aquilo. E ele insistiu, mas eu não estou falando da igreja, estou falando de vocês que se dizem católicos. O que vocês fazem? E aquilo doeu muito em Ozanam. Ele, reunindo com seus amigos, foi realmente o que nós fazemos de diferente, nós, de modo particular. E ele, então, junto com seus amigos, desculpa o meu francês, que é muito bom, ele reuniu seus amigos Le Taillandier, Bailly, Clavet, Lamache e De Vaux. Iniciaram, então, uma conferência de caridade para fazer a diferença enquanto pessoas, enquanto leigos. E o pontapé dessa conferência foi num dia de inverno muito frio, lá na França. Eles recolheram feixes de lenha para levar uma viúva que não teria condição de buscá-la e poderia vir a passar sufoco com a baixa temperatura. E então, no dia 23 de abril, dia de aniversário de Ozanam, eles fundam essa primeira conferência da caridade. E nessa época, Ozanam, que foi o fundador, aquele que idealizou as conferências vicentinas, ele tinha apenas 20 anos, para nos mostrar que Deus, ele não olha quanto tempo nós temos de vida, a nossa experiência. Quando ele chama e acabou. E nós temos que dar o nosso sim, estar preparado para dar o nosso sim. E como eu disse, Ozanam, ele foi um leigo. Ele foi casado com Amélia, teve uma filha chamada Maria, e através
desprendimento e do seu sim a Deus. Essa primeira conferência foi conseguindo membros, dividir a conferência, de fundar o outro, e foi fundando, e ele nunca deixou a família de lado para fazer esse trabalho. Isso é bem importante. Ele servia a Deus, mas também tinha um zelo para com a família. E isso foi crescendo, foi expandindo, foi para outros países, outras cidades. E hoje, nós temos aproximadamente 50 mil conferências espalhadas pelo mundo em 153 países. Agora, aí como eu disse, mas se foi Ozanam que fundou, o que São Vicente entra nessa história para levar o nome de São Vicente? Porque São Vicente foi um modelo de caridade, aquele que soube ouvir a voz de Deus e fazer um trabalho de caridade. Então, por isso, eles elevaram essa conferência, esse grupo de conferência, ao patronado de São Vicente. Então, por isso o nome era a primeira conferência de São Vicente de Paulo, e agora Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, ele é o nosso patrono. São Vicente não é o nosso fundador é o Beato Ozanam. E falando um pouquinho, né, e São Ozanam, depois de peregrinar bastante no mundo, fundando conferências, no dia 8 de setembro, Deus o chamou para a sua vida, para estar com ele, né, o seu falecimento. E o dia de Ozanam nós comemoramos em 23 de abril. Aí você fala assim, mas como assim? Se você fala que o dia pela igreja, o dia que é celebrado o santo, é na sua morte, quando ele nasce para Cristo, por que Ozanam então celebra no dia 23, no dia do seu aniversário natalício? Porque no dia 8 de setembro é o dia do nascimento de Nossa Senhora. Então, a igreja abre esse parênteses no caso de Ozanam por isso. Então, por isso que nós celebramos Ozanam no seu aniversário natalício, 23 de abril. E eu queria explicar um pouquinho, aproveitando que estamos falando da conferência, falando de Ozanam, um pouco da sociedade, na sua questão de hierarquia, para que muitas pessoas possam entender, para facilitar mais um pouco. Nós somos ligados à Igreja Católica. Nós não somos uma religião separada, nós não somos nada, nós somos um trabalho ligados à Igreja Católica. Seria como se fosse uma espécie de pastoral da Igreja Católica. Mas temos o nosso regulamento próprio, a nossa hierarquia própria, mas caminhamos junto com a Igreja. Só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, aqui em Cruzeiro nós temos diversas conferências em vários lugares da cidade. Então, essas conferências seriam como se fossem as várias capelas que existem na nossa cidade. Capela Nossa Senhora das Graças, Capela Santa Luzia, várias capelas. E para organizar essas várias capelas, nós temos uma paróquia. No caso, aqui a Paróquia Imaculada Conceição. Então, nós temos os conselhos particulares. Somos 4 aqui em Cruzeiro e temos 4 na cidade de Cachoeira Paulista. Aí, um grupo de paróquias, nós temos a diocese, no caso, nossos representantes, né, somos ligados à diocese de Lorena. Então, nós temos, dentro da cidade de São Vicente de Paulo, o Conselho Central de Cruzeiro, que abrange a cidade de Cruzeiro, Cachoeira e todo o fundo do Vale Histórico aqui, sob a sua responsabilidade. E nós temos um grupo de diocese, ele responde uma arquidiocese, nós respondemos, no caso, como diocese, a arquidiocese de Aparecida. Então, nós temos um conselho metropolitano que cuida também de vários conselhos centrais, que, no caso, nós respondemos ao Conselho Metropolitano de São José dos Campos. Acima das arquidioceses, na Igreja Católica, nós temos a CNBB, e nós respondemos, a nível de hierarquia dentro da cidade de São Vicente de Paulo, ao Conselho Nacional do Brasil, que a sua sede fica no Rio de Janeiro. E acima da CNBB, nós temos o Vaticano, o Papa, né, que está acima da CNBB. E nós, da Sociedade de São Vicente de Paulo, nós temos o Conselho Geral Internacional, que fica na França, e nós temos a graça nesse mandato atual de termos um brasileiro como presidente geral internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, eu gosto de frisar isso, para o pessoal possa entender que nós não somos uma religião, nós somos ligados à Igreja Católica.
Temos regras, temos princípios, mas fundamentados na Igreja Católica. Entendi. E quais são os carismas de vocês? Então, nós temos carisma dentro da espiritualidade vicentina. Primeiro, espiritualidade cristocêntrica, porque Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé e toda a nossa espiritualidade tem seus fundamentos na paixão, morte e ressurreição de Cristo. E é fundamentada também no segmento de Jesus evangelizador dos pobres. Temos também a caridade. A caridade é a essência do projeto de Deus em todos os tempos, e por meio dela que se abrem os caminhos para Deus. A caridade é a ação voltada para o outro pobre. Quando falamos de caridade, não estamos falando apenas da partilha do pão, mas da partilha como um todo, no ouvir, no aconselhar, no incentivar, no ajudar a se levantar. E também na Eucaristia, que a Eucaristia por si só é o pão dos pobres, e nos envia para os pobres. Ou seja, só podemos levar para Jesus, para o próximo, quando nos abastecemos do próprio Jesus. E temos também que procurar seguir o exemplo de nossos fundadores, ter uma experiência de vida como São Vicente de Paulo teve, e assim como Beato Ozanam. Servindo Cristo, principalmente. Termos o rosto misericordioso de Jesus, porque muitas vezes nós vamos visitar uma família que já perderam tudo. Perderam o trabalho, a dignidade, a fé. Então, como é que nós vamos visitar uma família se nós não conseguimos ver Jesus neles e deixarmos sermos vistos por Jesus? É uma missão difícil, mas uma missão que nos recompensa muito. Ter a caridade como centro da ação cristã. A caridade, quando ela é feita, a mão direita ela não deve saber o que a esquerda fez. E esse é o trabalho vicentino. É isso que nós falamos da caridade. A caridade é você servir. Claro, nós temos uma família que passa fome, como é que nós vamos querer levar a Deus se nós não levarmos o mantimento? Às vezes, uma família ela passa por dificuldade, precisando de um remédio, não tem para onde correr. Então, esse trabalho que nós fazemos, esse trabalho na espreita, porque assim, nós fazemos por amor, não para que sejamos vistos pelos outros. É um trabalho fundamentado na caridade. Ter uma consciência missionária, porque nós, como os vicentinos, nós somos missionários, nós fazemos as visitas semanais às famílias. Então, nós temos que ir em missão. E quando nós fazemos a visita, nós levamos Jesus. Somos missionários. E por último, a espiritualidade, que faz parte do nosso trabalho, e ele é muito preciso, é a amizade. São Vicente foi amigo dos pobres, amigo de Deus. Tem até uma música que a gente canta, São Vicente, amigo dos pobres, amigo de Deus. Ozanam, com seus amigos, fundou a conferência e foi se espalhando. E nós temos isso incutido em nós, na nossa missão de vicentino, que é a amizade entre nós. Entendi. Boa noite, Solange Cristina, que também está nos acompanhando. A Laudeci. Bom entender um pouco sobre os vicentinos. Boa noite, Laudeci. Muito obrigado pela sua participação e de estar nos acompanhando nesta noite. E como funciona as conferências? Então, as conferências vicentinas são formadas por leigos, que deram sim para a Igreja Católica, e temos, quando uma pessoa quer iniciar uma participação na conferência, ela é tratada como aspirante, para que possa fazer uma experiência de trabalho, de missão, e ver se a pessoa se sente bem, se sente acolhida, se sente feliz nesse trabalho. Então, ela vem e começa a participar conosco. Quando chega um pedido de ajuda, que alguma família está passando necessidade, nós procuramos direcionar para conferências próximas, existentes, próximas aonde a pessoa mora, porque nós temos um trabalho de visita. Então, às vezes fica difícil você sair, supor, da Ana Rosa, onde eu moro, para visitar uma pessoa lá no Segundo Retiro, sendo que tem conferências próximas lá.
Então, chega o pedido de ajuda, nós designamos algumas pessoas para que possam fazer uma visita a esta família primeiramente, para conhecer um pouco a realidade, para ver, né, o que se encontra. Estou falando isso porque assim, nós já passamos, na minha conferência, de ter chegado pedidos de ajuda, e quando nós fomos ver, a pessoa vivia muito melhor do que nós. Então, por isso esse cuidado, esse zelo. É um zelo, Não né, que vamos tem lá, que ter. sim, nós não vamos lá para julgar, não vamos lá para olhar a casa da pessoa, nós vamos para ver a realidade, né? É uma primeira visita. Então, é feita uma sindicância, uma ficha com alguns dados básicos, e quem fez a visita na próxima reunião da conferência, que se reúne uma vez por semana, é partilhada então essa visita. E dentro das possibilidades da conferência, a gente achando que essa pessoa, essa família realmente precisa de uma ajuda, nós passamos a assistir essa família por um período. Nesse período, nós levamos Jesus, porque nós fazemos a visita semanal, ajudamos com mantimento, às vezes com remédio, às vezes alguma outra necessidade, às vezes nós temos famílias que ela gosta de conversar. Ela precisava ter alguém para conversar, então nós estamos lá para ouvir. E às vezes tem famílias que têm direitos que não sabem, então é nosso trabalho também orientar até mesmo as questões de direitos que às vezes a pessoa tem e nem sabe. Então, e nós vamos acompanhando por um período, com a finalidade de conseguir promover essa família. Então a gente incentiva, dentro daquilo que nós podemos fazer, a gente faz. Mas também a gente incentiva a voltar a estudar, às vezes fazer um curso profissionalizante, às vezes nós sabemos de alguém que possa oferecer uma oportunidade de trabalho, a gente encaminha, pede para essa pessoa, e vamos acompanhando por um período. Tem um período específico? Não, algumas famílias a gente acompanha por um período, às vezes 6 meses, tem famílias que a gente acompanhou na minha conferência por mais de anos. Então, só que assim, é aquilo que a gente fala, nós fazemos a nossa parte, mas temos que também ter a contrapartida deles quererem mudar de vida. Então, quando a gente encontra isso, a gente vai caminhando. Às vezes essa mudança de vida pode acontecer rápido, às vezes ela pode demorar. Agora, também não dá para a gente fazer o assistencialismo, como muitos fazem. Né? Como diz um velho ditado, né? Venha a nós, venha a nós o vosso reino, mas quando a gente fala, então seja feita a tua vontade, não, para mim já não serve mais. Enquanto tá vindo, tá bom, mas quando eu tenho que dar minha contrapartida, aí já não dá. Às vezes as crianças não fazem catequese, você incentiva. Às vezes não tem batismo e você auxilia, às vezes, a receber o sacramento. Então, a gente vai orientando. Agora, como eu falei, nós fazemos a nossa parte, mas tem que também ter a contrapartida, querer mudança de vida do outro. É como se fosse 50% da parte de vocês, mas a pessoa também tem que contribuir com 50% dela, né? Procurar também a se desenvolver, a melhorar, não é verdade? Sim, eu quero que você me tire uma dúvida. Pode falar, desculpa. Pelo Conselho Central, nós temos algum curso profissionalizantes. Temos de salgadeira, temos de barbearia, já teve de pedreiro. Então, quando abre essas vagas, primeiramente, cabeleireiro, primeiramente direcionado para essas famílias. Então, você abre, você leva a ficha de inscrição, aí a pessoa, não, mas aí para mim não dá, esse horário eu não quero. Então, assim, dificulta também você querer ajudar. Você até quer, mas quando você não tem essa contrapartida de querer mudar de vida também, fica meio complicado. Fica difícil, né? Eu quero que você me tire uma dúvida, Roberto. Pode Algumas falar. pessoas que estão entrando na nossa live tá deixando as mensagens, inclusive a Solange, que também faz parte do Comipa, do setor 5. Ela foi a primeira a colocar essa sigla. E eu gostaria que você falasse para a gente o que significa. Acho que eu não vou conseguir colocar aqui a sigla.
LSN. Foi até uma falha minha, eu peço desculpa. O que ela colocou essa sigla é como nós tratamos, nós nos saudamos quando encontramos um outro vicentino. Né? Quando Ah, sim. você fala, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra pessoa responde, para sempre seja louvado. É uma saudação vicentina que ela colocou. Então, eu que peço Que desculpa bonito. de não ter esse detalhe de iniciar já com essa saudação. Boa noite, Rudney. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Wellington Luiz. Boa noite, Alessandra Daniel. Tati Santos, da Sociedade São Vicente de Paulo. Ela também deu uma mensagem. Boa noite. Oh, meu Jesus, eu apanho isso daqui, viu? 10-0 pro Link. Bom, vou ler aqui. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Orgulho de ser vicentina e poder contribuir com essa linda missão. Boa noite, Tati Santos. Seja muito bem-vindo na nossa live. Daniela Aparecida, boa noite. Wellington Luiz, boa noite. E ele colocou outra sigla aqui, PSSL. É a resposta, para sempre seja louvado. Ah, sim. Para sempre seja louvado. Boa noite, Wellington. E, Roberto, a gente passa por um momento atual, né, que, infelizmente, não tem como deixar, né, que é esse momento de pandemia. Então, quais são as soluções que vocês encontram para poder manter as obras? Então, é um momento delicado. E assim como a igreja, nós também fomos orientados a suspender temporariamente as nossas atividades. Porque, como nós temos a nossa reunião de grupo, né, podemos, às vezes, no contato entre nós mesmos, alguém está infectado e passar para outro. A nossa visita numa família assistida, né, você ter esse contato, então nós também fomos orientados a suspender as atividades temporariamente. E foi um momento difícil. É um momento difícil. Porque como que nós conseguimos ajudar as famílias? São com arrecadações para que nós possamos transformar isso. No caso, a minha conferência, ela faz uma campanha do quilo na Paróquia Imaculada Conceição. Então, no terceiro domingo do mês, nós entregamos o papel da campanha do quilo e no quarto nós arrecadamos. E como teve essa pandemia, nós estamos desde abril, desde março, sem poder arrecadar alimentos. Graças a Deus, na festa do Divino, nós recebemos, né, uma doação muito boa, que nos supriu por algum período. Mas nós já estamos também passando dificuldade, assim como outras conferências. Uhum. E outra fonte de arrecadação que nós temos, muitas vezes já as pessoas que acompanham principalmente a igreja do oratório e a paróquia Imaculada Conceição, é na saída da igreja termos a conferência fazendo uma coleta na porta da igreja. Então, com esse dinheiro arrecadado, nós também transformamos em mantimentos, compramos alimento e levamos para as nossas famílias. E também, né, estamos temporariamente suspensos desde de março, né? Quando retornar agora as celebrações, nós vamos entrar em contato de novo com o nosso pároco, o Padre Fabrício, também com o Padre Diretor Salesiano, na Adoratório, para ver se ele já nos autoriza ou não a fazer esse tipo de trabalho. Né? Mas aí vai ficar para uma outra conversa, né? Não tem, né, aqui na nossa coisa. Mas aí nós vamos procurar ele, né, iniciando os trabalhos de novo da igreja presencial e ver o que ele nos orienta. Está sendo difícil. Né? Muitas pessoas têm batido na nossa porta, estou precisando, então quanto ainda tem um pouquinho, a gente está dando. Né? Mas está bem complicado para nós também nesse período. É pedir para Deus, né? Que isso passe logo e que tudo volte ao normal, não é verdade? As missas, as obras de caridade, as obras de missão, igual a gente faz parte do Comipa, né? Que estamos parados também desde março. Então é pedir para Deus que ele faça isso passar logo, não é verdade? Para a gente poder voltar ao nosso ritmo normal.
E Com você já foi certeza. diretor do asilo de nossa cidade. Quais foram as alegrias, as tristezas, os grandes desafios quanto à frente da diretoria do nosso asilo? Verdade. Foi um tempo muito bom, muito gratificante. Para quem não sabe, quando você assume a diretoria de uma obra, é um trabalho voluntário. Nós, Vicentinos, somos voluntários, nós não recebemos salário pelo nosso trabalho. Ah, mas você foi presidente do asilo, ótimo, de forma voluntária. E foi um período para mim de muito crescimento, porque próximo da eleição do asilo, quando eu fui candidato, eu trabalhava, tinha um emprego já há mais de 10 anos, toda uma situação controlada, vamos colocar assim, na minha vida particular. E próximo da eleição, fui demitido da minha empresa. Aí a pessoa que estava concorrendo comigo falou: Roberto, se você, né, pela situação que você está hoje, se você tirar o seu nome de ser candidato, eu vou tirar o meu também. Falei: não, deixa rodar, vamos ver como é que fica. E fui eleito. Então, para mim foi bom eu estar desempregado nesse período, porque eu pude me dedicar bastante dentro do asilo. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro. Assim, para mim uma novidade, porque você trabalhar com conferência, você trabalha com fluxo de caixa pequeno, você não tem despesas, assim como funcionário, e para mim foi tudo novo, porque nós da diretoria somos voluntários, mas nós temos funcionários, nós temos conta para pagar como asilo, nós temos que cuidar dos nossos idosos. Então, para mim, É a eu até despesa do dia a dia, né? sim, né? E a vantagem de eu estar parado no momento assim, de trabalho, eu pude me aprofundar, pude conhecer muita coisa, pude conseguir correr atrás de muita coisa. Algumas coisas eu não consegui realizar no meu mandato, que foi por 2 anos, outras coisas eu consegui encaminhar para o Luiz, que é o atual presidente, veio e deu continuidade. Então, foi um tempo muito gratificante. Com certeza, o meu maior prazer foi poder fazer parte dessa família. Eu confesso que, assim, mesmo sendo vicentino, poucas vezes eu ia no asilo. Então, até a pessoa não me conhecia lá, então eu tive que conquistar a confiança dos idosos, conquistar os funcionários. E a minha maior alegria foi toda vez que eu cheguei lá, ser recebido por um sorriso, um agradecimento. A Lourdes Ávila, eu vou lá, põe uma benção na sua filha, né? E, assim, são essas gratificantes. A Sueli, se eu for citar todos, todas as pessoas que nós tiveram. É muito gratificante. Você saber que eles confiam em você, que eles contam com você. Hoje mesmo, eu ter saído de lá como presidente em 2015, não nesse momento de pandemia, que também está suspensa as visitas, mas toda vez que eu vou lá é o mesmo carinho, a mesma gratidão e a pergunta: quando você vai voltar? Isso é gostoso, porque é sinal que nós somos bem quistos lá, somos bem queridos. E E só o fato momento da gente ser recebido com um sorriso, com um olhar carinhoso, já muda qualquer dificuldade, né? com Qualquer trabalho certeza. árduo. Assim, e tristeza para mim lá foi não ter conseguido, às vezes, resolver tudo. Né? Tudo que estava ao meu alcance, às vezes até pela minha limitação humana, às vezes a gente esbarrou em muita burocracia, até mesmo para você conseguir recursos para uma entidade filantrópica hoje, é muito burocrático. Então, tem toda essa parte que, né, não faz parte do meu cotidiano. Então, assim, muita coisa a gente deixou de ter algo a mais porque nós não conhecíamos. Então, assim, essa parte da burocracia hoje, para você ter recursos, recursos financeiros, graças a Deus, nós conseguimos abrir muitas portas no asilo, enquanto eu estava lá, e o Luiz continuou abrindo outras, ele que está à frente hoje. Então, assim, graças a Deus, parte de alimento dificilmente falta, parte de higiene dificilmente falta, muita coisa a gente compra, mas muitas doações chegam, né?
Mas só que quando a gente fala que a gente precisa de uma ajuda financeira, tem gente que olha meio torto para o asilo. Mas por que eu falo que a gente precisa de uma ajuda financeira? Porque nós temos funcionários, tem encargos, tem conta de luz, conta de telefone, conta de água, às vezes o idoso precisa de um remédio, às vezes o idoso precisa de uma atenção especial em alguma situação. Então, assim, essa parte, ele entristece bastante, porque a gente passa esse aperto. Eu passei durante 2 anos, o Luiz, que está hoje lá, continua passando esse aperto. Graças a Deus, as contas estão em dia, mas você chegar no final do mês, você honra os compromissos. Assim, a parte, para mim, de mais difícil e que me chateou bastante foi não conseguir aumentar tanto o recurso quanto eu gostaria para ter uma situação mais confortável para quem viesse administrar depois. E essa parte burocrática, que cada vez foi se apertando mais, a nível de governo federal, para você ter recursos. Então, se existia o CEA, você tinha que ter isso, você tinha que ter uma certidão negativa daquilo. Então, foi apertando para dificultar vir o repasse de verbas. Porque, no caso, o asilo, ele faz um trabalho de acolhimento. É um trabalho que, na verdade, cabe ao governo. Eu não estou aqui entrando nesses métodos, nem vou me aprofundar nisso, porque não é esse o objetivo da live, né? Mas é só para o pessoal entender um pouquinho, né, o porquê dessa necessidade do asilo. Como eu falei, e é muito gratificante eu chegar lá até hoje, é o sorriso, é o abraço, você está fazendo falta, que bom que você veio, e pergunta da minha filha, das minhas filhas, né, que todas eles já conhecem as duas, pergunta da minha esposa, isso é muito gratificante. Com certeza. E para as pessoas que estão nos acompanhando e que sentem a vontade de ajudar o asilo, a sociedade de São Vicente de Paulo, como que a gente pode contribuir? Então, o asilo São Vicente de Paulo, você pode contribuir. O asilo e o educandário são obras ligadas à sociedade de São Vicente de Paulo, você pode contribuir diretamente na instituição. Mas para mim, no caso deles, para mim levar uma contribuição, levar uma doação fica difícil, às vezes para mim locomover. Então, entre em contato com eles têm Facebook, têm os telefones, eles vão até vocês. Né? E dentro de uma conferência, se você puder nos ajudar quando nós fazemos a campanha do quilo, na porta da igreja, às vezes uma pratinha que você tem, que você possa colocar, você vai estar ajudando a transformar no mantimento para uma outra família. E eu queria aqui fazer um convite, já que estamos falando de como eu posso ajudar, tem aquela máxima que Jesus pede aos apóstolos, né, que reze para Deus, para que envie novos operários, porque a messe é grande, né, os operários são poucos, e nós, dentro da sociedade de São Vicente de Paulo, nós estamos passando por isso. Porque muitos vicentinos, confrades, como são chamados os homens dentro da sociedade de São Vicente de Paulo, e as consórcias, como são chamadas as mulheres dentro da sociedade de São Vicente de Paulo, o tempo vai passando, eles estão se envelhecendo, estão sendo limitados pela ação do tempo, pela saúde, assim, e nós não estamos conseguindo pessoas para repor o trabalho deles. E eles fazem muito, são muito importantes dentro da limitação que eles podem fazer. São muito importantes, e nós nunca teremos palavra para agradecer o que eles já fizeram e continuam fazendo. Mas nós estamos precisando de pessoas. Muitas conferências já fecharam na nossa cidade porque não tinha membros. Então, se você quer conhecer, fazer essa experiência de ser um vicentino, você pode procurar o Conselho Central de Cruzeiro, fica ali na Rua 9, perto, do lado onde era a antiga Rádio Mantiqueira. Então, ali eles vão ter certinho os horários de reunião, os locais de reunião de cada conferência, para que fique mais fácil para você. Você vê um horário que se adequa mais, um local que para você é mais fácil, e você será muito bem-vindo a fazer essa experiência. Por que eu falo experiência? A experiência que é quando você entra para um trabalho, você tem um contrato de experiência, né, de você trabalhar, só que é diferente do nosso, que no trabalho eles vão ver se você consegue desenvolver, né, aquilo que é esperado de você para você ser efetivado. Mas o nosso trabalho, quando eu falo da experiência, é que você se alegre, que você se encontre tendo essa missão, cumprindo essa missão de Jesus no serviço dos pobres. Por isso que eu falo de experiência.
E você vai ver que quando você faz a experiência com o coração aberto, você vai falar, eu me encontrei, sou feliz sendo vicentino. O Wellington mandou uma mensagem aqui, ó. Manda um abraço para todos do Conselho Central de Lorena. Sim, fica um abraço aí aos vicentinos de Lorena. E antes de ser criado o Conselho Central de Cruzeiro, toda essa região do Vale, a gente respondia para Lorena, como é nível de Conselho Central. Então, por muitos anos, nós convivemos diretamente com o pessoal do Conselho Central de Lorena, que é Lorena, Piquete. Então, era toda essa parte a gente respondia para eles. Mas como foi crescendo as conferências, sentiram necessidade de desmembrar, para facilitar melhor a organização da Sociedade de São Vicente de Paulo no Vale. Então, aí foi separado o Conselho Central de Lorena do Conselho Central de Cruzeiro. Mas é muito bom, muito gratificante ver os nossos irmãos, e como eu falei, dentro do Vicentino, essa questão da amizade. Então, é onde a gente encontra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, quando pode, um abraço fraterno, um bate-papo gostoso. A Tati Santos também, não esqueça que temos as conferências de crianças e adolescentes, recrutando também as crianças para a missão vicentina. Sim, isso ela falou muito bem lembrado, Tati, obrigado por me recordar aí. Quando nós falamos de conferência, a gente conhece mais as conferências de adultos, mas, igual eu costumo dizer, que desde pequeno nós temos que ensinar as nossas crianças. Então, tem as conferências de crianças e adolescentes, tem uma missão, e a de jovens também, que está falando aí, o Rudinei. Né? Os jovens, as crianças, têm que ter uma didática diferente. Então, essas conferências, nós temos 3 CCAs em Cruzeiro, e com a didática diferente, eles vão iniciando as crianças dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo, para que, se Deus quiser, quanto adultos, né, quanto jovens adultos, eles continuem essa missão conosco. Muito bem lembrado, muito obrigado aí. É a perseverança, né? Começa desde Sim. pequeno, vai dando passo por passo, e passa de criança para jovem, adulto, e vai ali mantendo a obra missionária, né? Porque deixa de ser uma obra missionária, uma obra de caridade, né? E precisa ter, né? Igual a gente fala, uma criança que é educada na fé, ela vai crescendo dentro da fé. Então, a criança, o jovem, que inicia os trabalhos da Sociedade de São Vicente de Paulo, com a didática específica para cada idade, com um trabalho específico, vai amadurecendo. Né? E quando ele já estiver na idade de seguir numa conferência adulta, né, com os trabalhos próprios, né, já vão estar preparados, e o sim já vai ter sido dado lá atrás. Com certeza. E, com certeza, você, com a história toda dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo, com certeza você tem inúmeros testemunhos, né? E eu gostaria que você falasse de um testemunho, aquele que mais marcou a sua vida. Nossa, bastante. Teve famílias de você ir visitar, você conhecer, e você falar, meu Deus, né, como é que está vivendo? A gente não vai citar nomes nem local, porque é uma coisa muito particular. Mas você entrar numa casa, às vezes cheirando mal, você entrar numa casa, quando você fala assim, nossa, está faltando tudo. E você olha para sua casa assim, graças a Deus eu tenho tudo. Você levantar a cabeça e falar, Jesus, eu estou te visitando aqui, porque muitas vezes não é fácil. E um outro testemunho marcante também é uma família que nós ajudamos, e diziam, porque assim, para ser vicentino, tem que ser católico, você caminhar na fé católica. Mas as famílias que nós ajudamos não necessariamente tem que ser católicas, não tem essa distinção para a família ser ajudada. Eu quero deixar isso bem claro. E uma família que dizia que participava de uma igreja evangélica, mas toda vez que a gente falava, ia lá, levava Jesus Cristo e passava dificuldade, meio entrava por um ouvido e saía por outro. Aí fiquei muito feliz um dia, eu fui fazer a visita, e quando a gente partilhou um pouquinho do evangelho, ele me questionou. Mas não me questionou no intuito assim, de duvidar, de discutir, não. Me questionou querendo aprender um pouco mais.
Então, e quem foi, eu fui, o outro que fez a visita, fomos conseguindo trazer ele de novo para Deus. E quando ele voltou firme, voltou a participar lá da igreja que ele participava, e nós continuamos ainda ajudando um tempo, Deus abriu a porta para ele de um emprego. Ainda vou falar assim, ele foi um emprego na Maxion. Por que você vem falar isso? Por um único motivo. Eu que já trabalhei lá, a gente sabe que para entrar lá, você tem que ter um ensino médio, se você tiver um curso de qualificação, é um diferencial, e essa pessoa não tinha. Mal tinha a 8ª série. Um curso profissionalizante, nem condição. Aí teve um dia ele falou, entrei na Maxion. E eu, na minha humanidade pequena, pensamento pequeno, que lá era cheio de companhias, pequenas empresas lá dentro. Eu falei para ele, mas qual companhia, né? Porque assim, eu conhecia a realidade de não ter o ensino médio, não ter um curso que era um diferencial. Eu falei, não, na Maxion mesmo. E o dia que eu fui lá e eu vi que ele estava fazendo a integração no meu horário de descanso, eu fiz questão de ir lá onde ele estava, dar um abraço nele e pedir desculpa para ele. Pelo meu pequenez de pensamento. Isso serve para quê? Para mostrar que quando a gente traz Deus para a vida da gente, as coisas acontecem. E eu quero só complementar um pouquinho, já que eu entrei nesse assunto. Eu fiquei no asilo por 2 anos. Isso aí, meu mandato terminou em dia 31 de julho de 2015. De 2017. Eu fiquei de julho de 2015 a julho de 2017. E todo esse tempo, eu consegui um trabalho temporário, de 3 meses. E Deus, ele é fiel à sua missão. Então, meio com medo das incertezas, eu dei o sim, fui eleito, trabalhei. Meu mandato terminou dia 31 de julho de 2017. No dia 14 de agosto, eu estava iniciando no meu trabalho, onde eu completei 3 anos de empresa agora. Tudo no tempo de Deus. E quem me conheceu nesse período, e a gente conversa, sabe, você vê como que Deus faz as coisas no tempo dele e do jeito certo. Então, eu tive o tempo que eu precisava estar na obra, eu tive o tempo de poder me dedicar a estar na obra. Graças a Deus, nunca me faltou nada na minha casa. E terminado o meu mandato, logo em seguida, Deus escancarou uma janela para mim. Não foi nenhuma porta, escancarou uma janela, a porta, tudo lá onde eu entrei para trabalhar. Para trazer isso, Quando nós damos um sim a Deus com alegria, você pode esperar que ele vai frutificar. Ele vai ser fiel. Ele nos capacita, nos auxilia e não deixa que nada falte, Com certeza. Sempre no momento certo, ele vai abrindo portas, abrindo caminhos, para aqueles que são fiéis a ele, e dão o seu sim de coração sincero. Com certeza. E para as pessoas que estão ganhando e querem ser um vicentino, qual a dica você daria para a gente encerrar a nossa live de hoje? Então, primeiramente, você querer fazer diferença na vida de alguém. Segundo, é um amor a Cristo. Quando você faz parte do Vicentino, você não está fazendo para se mostrar, para se aparecer. Você está dando um sim a Deus de um serviço diferenciado a Jesus que vive no pobre. E se você, como eu já disse anteriormente, procure o Conselho Central, fica ali na Rua 9, próximo do asilo, da Rádio Mantiqueira, que ali eles vão conseguir passar para vocês os horários de conferência, os locais que as conferências se reúnem, para que você possa, dentro do horário que for melhor para você, de um local que seja mais fácil para você chegar, você possa participar e fazer essa experiência. Uma experiência, e quando eu falo para fazer a experiência, vem com o coração totalmente aberto. Eu falo isso por mim, quando eu voltei para a conferência no ano de 2000, não foi uma vez que esses confrades me chamaram, não foi 2. Outro dia eu venho, outro dia eu venho. E o dia que eu entrei para participar, de lá eu não saí mais. Então, venha com o coração aberto, faça essa experiência. Pode ser que no decorrer do caminho você não se encontre. Eu
eu achei que eu ia conseguir fazer um bom trabalho como vicentino, mas eu acho que eu trabalhar com criança é um pouco melhor. Então, opa, então vai para a pastoral da criança, também estou precisando de gente. Mas é fazer essa experiência. Que uma experiência bem vivida, uma experiência de coração aberto, você jamais se arrepende de dar um sim a Deus, aonde quer que seja a pastoral que você vai trabalhar. É isso aí. Roberto, muito obrigado. A gente já está encerrando nosso bate-papo, nossa conversa. Eu quero agradecer você ter aceito participar conosco, colaborar com este projeto. Então, que Deus abençoe você, sua família, sua filha, né? Eu tenho duas, Ana Júlia e a Manuela, Agora, mas segunda quem também. está chegando, que nós não sabemos ainda. Que Deus abençoe. Muito obrigado mesmo pela sua participação. E agradecer as pessoas que nos acompanharam. Solange Cristina, Laudeci, Rudney, Wellington, Alessandra Daniel, Tati Santos, Daniela Aparecida, Isabel Rodrigues, Cidinha Léo, a Beth Pereira e a Isabel Rodrigues. Eu quero agradecer a todos que participaram com a gente e a você também. Que Deus abençoe sua vida e a sua família e a sua vocação. Essa linda vocação, que a gente sabe que não é fácil, que é árduo, que é a obra de caridade, de amor ao próximo, né? Mas com Deus, com Nossa Senhora à frente, São Vicente de Paulo e o Beato Frederico Zanã, as coisas vão encaminhando no tempo certo de Deus e na vida de cada um que faz parte dessa obra vicentina. Então, que Deus abençoe vocês. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de partilhar um pouquinho dessa experiência, partilhar um pouquinho da Sociedade São Vicente de Paulo, de poder fazer esse convite para atrair novas pessoas e de poder dar um sim para Deus. Como eu falo, o vicentino ele é um missionário. O missionário é aquele que aprende com o mestre, que é Cristo, para poder levar essa missão adiante. Então, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe ao nosso pároco, o Padre Fabrício, o Monsenhor Luizinho, que é o nosso vigário, toda a equipe pastoral, todos os leigos, todos os diáconos que fazem parte da nossa paróquia, e o trabalho de vocês também, da comunicação, da Pascom, de estar nesse tempo difícil, nos trazendo Cristo para dentro da casa nossa, e também de estar abordando assuntos que possam estar, às vezes, chamando mais pessoas para dar um sim para Cristo, como eu já dei, você já deu e tantos outros já deram. Obrigado quem nos acompanhou, que Deus possa abençoar. E como teve a falha de não iniciar com a nossa saudação vicentina, eu quero encerrar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja louvado. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. E boa noite a todos. Boa noite a todos.